vidas. Permaneça de pé, queridos. Quero convidar aqui o pastor Rodrigues, que vai ser instrumento que Deus vai usar nessa noite para falar à igreja do Senhor. Queridos, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu convido os queridos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 40. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Salmo está no Antigo Testamento, faz parte dos livros poéticos, e nós temos 5 livros poéticos, são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmo de número 40 é o Salmo de Davi. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em o nome de Jesus, estamos perante o Senhor. Tu conheces o coração, a necessidade de cada um dos teus filhos, os teus filhos que chegaram a este lugar, a esta casa que é chamada Betel, casa de Deus. Tu conheces a necessidade de cada coração. Pai, nesta noite queremos que tu venhas tomar a primazia, o primeiro e último lugar nesta reunião. Seja com teu povo, fala conosco, usa de misericórdia de nós. Olha para o teu povo, Pai, com as suas carências, dificuldades, necessidades e queixas. Seja com eles, seja conosco, pois nós sabemos, Pai, que sem a tua presença esta reunião não faz sentido. Mas se tu estiveres aqui conosco, Pai, nós saímos daqui alegrados, avivados, renovados, restaurados pelo poder que há em o nome de Jesus. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre o tema: eu tenho a certeza que Deus me ouve. E quando nós falamos em Deus ouvir a minha voz e eu ouvir a voz de Deus, estamos falando de oração. E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um diálogo, que é a conversa entre duas pessoas, e jamais um monólogo, onde somente uma pessoa fala. O primeiro casal, Adão e Eva, lá no Éden, Éden significando jardim de delícias, ou jardim de Deus, eles tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus, mas infelizmente eles perderam, por causa do contato, o direito de ter essa intimidade com Deus. Mas graças a Deus que Cristo, o último Adão, o segundo Adão, ele veio para restaurar essa comunhão que fora perdida, que fora quebrada lá no Éden. E hoje nós temos comunhão, nós temos acesso livre ao trono da graça para falarmos com Deus. E não somente falarmos, mas também para ouvirmos a sua voz, e assim nós termos intimidade com Deus. Aleluia. Existe um binômio na vida do crente que ele não pode abrir mão. O primeiro chama-se oração, o segundo palavra. A oração, na primeira você fala com Deus, na palavra Deus fala com você. Aleluia. Paul Yong-Shu, Watchman Nee, Peter Wagner, dentre outros, já escreveram muito sobre a oração. Peter Wagner, em seu livro Escudo de Oração, Como Interceder por Pastores e Líderes, da editora Bom Pastor, ele declara em uma de suas estatísticas que do total de membros de uma igreja, apenas 20% oram.
E desses 20% que oram, 80% são mulheres. E essa estatística nos mostra que as mulheres têm um papel fundamental e imprescindível na obra de intercessão dentro de uma igreja. E eu parabenizo nesta noite as mulheres guerreiras de oração nesta noite, que continue assim. Deus precisa de vocês para vocês clamarem em prol da igreja do Senhor. E aos varões, além de nossa missão como supridores, nós somos sacerdotes e cabeças em nosso lar. E essa responsabilidade de intercedermos pela nossa família foi entregue por Deus a nós. E interceder é colocar-se na brecha em favor de outros. E de acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de pessoas que Deus procura e se propõe a ter comunhão e usar poderosamente na sua obra. Primeiro tipo de pessoa que Deus procura verdadeiros adoradores. É o que está em João capítulo 4, versículo 23, quando o irmão Edgar falou ontem do contato entre a mulher samaritana e Jesus. Ele disse o seguinte: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para seus adoradores. Em segundo lugar, Deus procura os fiéis da terra. Está lá no Salmo de número 101, versículo 6, na parte A. Ele diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, para que andem comigo. E em terceiro lugar, Deus procura intercessores, aleluia. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o profeta Ezequiel diz: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por Deus não ter encontrado nenhum homem na época de Ezequiel, o reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Síria no ano de número 722 a.C. E eles ficaram por lá pelo reino do norte para cumprimento profético. Porque Deus ainda hoje, em plena dispensação da graça, em pleno mundo pós-moderno que nós habitamos, Deus ainda procura adoradores, fiéis e intercessores para realizarem a sua obra, aleluia. Nós crentes desta era pós-moderna estamos acostumados a respostas rápidas e queremos retorno automático de tudo quando enviamos uma mensagem por e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer rede social ou bate-papo. Contudo, se nós não abrirmos a mensagem, nunca saberemos a vontade de Deus ou a resposta para nossas vidas. E quanto à oração, não somos nós que dizemos quando a resposta virá, mas Deus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, em sua soberania, Ele sabe o momento certo de responder e quando estamos prontos para ouvi-la. E Deus tem um tempo determinado para tudo, aleluia. E nós sabemos muito bem que Deus pode responder às nossas orações de 5 maneiras. Isto eu aprendi com a pastora Iracema desta igreja, quando ela ministrou no encontro Desperta Débora. Ela não lembra, mas eu lembro. Porque nós aprendemos, fomos ensinados lá pelo Pará, que Deus nos responde de 3 maneiras: sim, não ou aguarde. Vamos aprender nesta noite. Se você aprender isto, eu sairei daqui feliz da vida. A primeira maneira de Deus te responder às orações é sim. Foi o caso do leproso. Após o sermão da montanha, apareceu um leproso para Jesus e ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E o Senhor disse: sim, eu quero ser limpo, aleluia. Segunda, Deus pode te responder com um não. Exemplo, Moisés. Ele desobedece a Deus, ferindo a rocha, e Deus fala para ele: Moisés, por causa desse teu ato, por causa de tu não teres me santificado perante o povo, tu verás a terra prometida, a qual eu jurei a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, porém tu não entrarás nela. E Moisés insistiu por várias vezes, até o ponto que Deus disse para Moisés: Moisés, sobre esse assunto, não me fales mais sobre isso. Encerrou Moisés: tu não vais entrar na terra, você vai ser sepultado e descansarás com os teus pais, aleluia. A terceira maneira de Deus responder a sua oração é: aguarde.
Foi o nosso caso quando em 1992 nós estávamos planejando o nosso casamento, em maio. Deu tudo errado, eu pedi licença especial para poder casar com a irmã Neia, deu errado, não quiseram me conceder, eu planejei tudo de novo, o seguinte, vamos jogar para setembro. Eu consegui, graças a Deus, aí consegui tirar licença, núpcias, férias, foi bênção do Senhor para a nossa vida, porque Deus proveu tudo no momento certo, ou seja, Deus é aquele que provê tudo no seu tempo. Deus faz todas as coisas melhores do que aquilo que nós pensamos. Deus pode responder para você também de outra maneira, diferente. Exemplo, Salomão, quando faz um pedido ao Senhor, ele pediu sabedoria, Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Ele respondeu de maneira diferente. E quinta maneira de Deus te responder, chama-se o silêncio. O que é isso? Eu explico. Nenhum pai ou mãe aqui presente que tem criança pequena em casa, ou avó que tem criança pequena em casa, jamais deixará esta criança brincar com um canivete, com estilete, com uma tesoura ou qualquer material pontiagudo. Nenhuma avó, eu penso que nem a pastora Iracema, quando o Davi estava com 2 anos, deixaria ele fazer isso. Assim também Deus. Muitas de nossas orações são para Deus como canivete. E Deus não quer nos machucar, não quer que nós sejamos machucados por causa das nossas petições, de nossas orações. Muitas delas são para Deus em relação a nós como canivetes, e Deus não responde, Ele silencia. Amém, queridos? E se você, meu querido, tem aliança com Deus, e já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não está enquadrado em nenhuma quebra de princípios bíblicos, certamente Deus te ouvirá. Eu vou citar alguns versículos que representam grandes obstáculos, não são pequenos, são grandes obstáculos para Deus ouvir você. Quer ver? Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Lá diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aborrecer é sentir horror, detestar, desgostar, desprezar. Abominar ou abominação é coisa imunda, coisa nojenta, reprovada, detestável, maldita. É coisa que Deus odeia ao extremo. Amém? Vamos ler. Provérbios 6:17 diz: Deus aborrece olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus aborrece. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu nunca vi se dar bem quem semeasse contenda entre os irmãos, nunca vi. Mais um texto, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo escreve aos crentes da Galácia. Observe que é para crente. Ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe que ele escreve para crentes. Em Isaías capítulo de número 59, versículo 1, que o pastor Carlos leu, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que ele não vos ouça. Meus queridos, eu tenho a certeza que Deus me ouve. E Deus nos ouve, sabe por quê? Em primeiro lugar, Deus nos ouve porque Ele é bom. Graças a Deus por isso, Ele é bom, Ele é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai bondoso, amoroso no clamor de seus filhos. Ele é um Pai que ouve a sua voz. Você pode estar cantando num coral com 40 vozes, ou mais de 40 vozes junto a você. Ele está atento ao som que sai da sua voz.
Você pode se ajoelhar e orar com uma multidão de irmãos, que ele fica atento às suas petições. No Salmo 40, Davi encontra-se numa situação terrível, que ele descreve como um poço de perdição. Lá no escuro da lama movediça, Davi se afundava até o pescoço nela, e mais tarde, depois de ter sido resgatado, ele descreve o relato do seu pesadelo, quando disse: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aleluia. Meu querido, eu não sei qual é o fundo do poço que você está vivendo nesse instante. Eu não sei qual é o problema que parece impossível de ser resolvido, a enfermidade que parece não ter cura, os relacionamentos familiares quebrados, os problemas sentimentais não resolvidos ou mal resolvidos, a necessidade que angustia o teu coração, a forca financeira que tira a tua paz e consequentemente o teu sono. E a estatística hoje nos mostra que mais da metade da população brasileira, ela está endividada, ou seja, ela está com a corda no pescoço, com uma forca financeira. Mas, meu querido, tenha absoluta certeza que Deus te ouve, Deus está te ouvindo e vai tomar as devidas providências a teu respeito. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele diz para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. E aqui Davi escreve que o Senhor se inclinou para ele e o ouviu. Então logo Davi clamou por socorro o Senhor, que se chama Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está dentro de nós. Ele saiu para oferecer a sua mão forte a Davi. O termo inclinar aqui no Salmo 40, versículo 1, no hebraico é natá, que retrata a ideia de uma imagem terna, carinhosa e afetuosa. É como a figura de uma criancinha tentando chamar a atenção do pai, e este ocupado com seus afazeres. A criança puxa a perna da calça do pai, e o homem forte deixa tudo o que está fazendo, dobra um joelho e olha para o seu filho nos olhos e diz: o que foi, meu filho? Papai está te ouvindo, pode falar. Natá é se inclinar para ouvir, é atenção focalizada para escutar cada palavra de seu filho amado. Aleluia. Meu irmão, saiba que Deus está com a sua atenção voltada para você quando você fala com Ele. Ele, o poderoso, o eterno, o soberano, Deus do universo, Criador dos céus e da terra, das constelações, das galáxias e tudo que nelas há. Ele deixa tudo de lado, dobra o seu joelho, se inclina e te diz: meu filho, eu estou te ouvindo, pode falar, eu te escuto, eu te dou toda a minha atenção, eu estou contigo, meu filho, não temas, eu te ajudo, estou pronto para te ajudar. Aleluia. Foi assim na vida de Salomão. Nós lemos isso em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 12 a 16, está escrito assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração. Eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e estarão os meus olhos fixos e o meu coração todos os dias. Amém? E aqui também é a casa do Senhor, na qual você pode buscar o Senhor e creia que Ele está pronto para te ajudar. Não há causas impossíveis, não há causas difíceis para o nosso Deus. Tudo Ele pode fazer, como diz a música.
Foi assim também conosco no ano de 2000, aqui em Anápolis, já estávamos aqui. O Senhor falou claramente conosco, dizendo para que nós orássemos e jejuássemos durante 7 meses. 7 meses para a libertação de todos os desviados de nossa parentela. Aquele ano para nós fora chamado como ano de jubileu, quando todos os escravos seriam livres. E o Senhor providenciou a salvação de nossa parentela. E um por um dos desviados foram sendo salvos. As cadeias foram quebradas. Hoje, graças a Deus, todos eles servem ao Senhor. Eu tive a oportunidade de ver e ouvir o pai da irmã Neia, da minha esposa, aceitando a Jesus como Salvador. E no ano seguinte que nós estivemos no Pará, ele disse que queria se batizar. Preparamos todo o cenário, tudinho, para que ele descesse as águas, e foi uma bênção, porque isto aconteceu conosco. Nós tivemos o privilégio de contemplar o pai dela descendo as águas, porque é muito inteligente, mas ateu. Ou seja, para Deus não interessa o coração do homem, Deus quer salvar. A missão principal que está no coração de Deus chama-se missões e evangelismo. Meu querido, se você tem alguém na sua casa, creia que Deus é poderoso para quebrar cadeias, para serrar ferrolhos, para fazer obras maravilhosas. Ele é poderoso para salvar. Não há causa impossível que o nosso Deus não possa fazer. Aleluia. Eu vou adiantar aqui, pastor. Pastor da igreja tem um projeto chamado Projeto André e Projeto Casa de Paz. Isso mesmo, né? Esse projeto trata de evangelismo, de cuidado, de discipulado. Depois o pastor vai falar sobre isso. Abraça esse projeto, é uma bênção. Quantos aqui, só uma pergunta, quantos aqui têm desviados e afastados no meio da sua parentela? Só levante a mão. Desviados. Creia que o Senhor pode quebrar. Não há coisa impossível para Deus. O meu pai, eu pensei que ele também não viria para Jesus, mas ele aceitou Jesus aos 45 minutos do segundo tempo. Hoje ele dorme com o Senhor, dorme no Senhor. Ou seja, não há coisa impossível para o nosso Deus. Aleluia. O Senhor é o Pai bondoso que nos ouve. E em segundo lugar, Deus não somente ouve a nossa voz, mas também Ele ouve o nosso coração. O Senhor não apenas ouve o que desejamos, como também sabe o que pedimos. No Salmo 34, versículo 18, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salve os de espírito oprimido. Davi passou por sofrimentos, perdas e situações penosas, e em meio a tudo isso, porém ele sabia que em cada situação Deus não só ouvia, mas respondia os clamores do seu coração. E nós temos um belo exemplo disso, e bem claro na história de Ana, esposa de Eucana. Nós podemos ler essa história em 1 Samuel capítulo 1. Eu vou ler apenas alguns versículos aleatoriamente. Versículo 1 diz: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano a ano. E todas as vezes em que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. Ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. No versículo 20 diz: e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. No versículo 24 diz: e havendo desmamado, levou consigo o menino, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. No versículo 28 ela diz: pelo que também o trago
como devolver ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Vejamos bem na história, um homem chamado Elcana, que quer dizer possessão de Deus, casado com duas mulheres, Ana, que significa graça, e Penina, que significa pedra preciosa, ou segundo alguns, carne. É uma família, queridos, em conflito. Nós temos um ensinamento aqui, e eu explico. Pelo Código de Hammurabi, se a primeira mulher, a amada, ela fosse estéril, o homem podia casar-se com uma segunda mulher. A permissão era dada somente no caso de esterilidade. O mesmo dispositivo conjugal passou para a lei judaica, conforme Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 a 17. Compreendido o fato, evitamos assim julgar mal certos personagens bíblicos. Deus ouvia e conhecia a dor de Ana, o seu coração angustiado por não conseguir dar filhos ao seu marido. Ana era temente a Deus, mas era estéril e sofria as injúrias da sua rival Penina. Irmãos, como é difícil agradar o coração de uma mulher. Já imaginou agradar duas? E conta-nos as más línguas que um jovem caminhando em uma praia da Califórnia, ela fica no oeste dos Estados Unidos, ele encontra uma lâmpada mágica. E aquela história toda, ele esfrega a lâmpada. Bom, só que saiu de lá um gênio, muito estressado, mal-humorado, mal-amado, que foi logo dizendo: você tem direito a somente um e um único pedido, e aproveita que estou calmo. Fiquei preso na porcaria desta lâmpada durante mais de 3.000 anos. Eu fiquei nesse trem, parece que ele era goiano. Fiquei sem internet, sem TV a cabo, sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, sem nada para me divertir. Então pede logo que eu quero ir para uma farra que está rolando lá em Aruba. Aruba fica na região do Caribe, é uma possessão dos Países Baixos. O rapaz não pensou muito. Como ele era surfista e nunca viajava de avião, e muito menos de navio, porque tinha medo, e queria muito ir surfar no Havaí, ele pediu logo: tá legal, eu quero uma ponte ligando a Califórnia ao Havaí. O gênio, extremamente estressado, foi logo respondendo: você está maluco? Já pensou em toda essa infraestrutura necessária? Os pilares no meio do Oceano Pacífico, os postos de combustível, a sinalização para que os navios não batam nela. Aliás, já pensou na altura que ela deveria ter para que os navios passarem embaixo dela? Isso nem pensar. Faça outro pedido e rápido, e aproveita que estou calmo. O surfista nem pensou duas vezes. Está legal, então eu quero agradar o coração da minha amada, porque ela chora aparentemente sem motivo. Ela diz não quando quer dizer sim. Ela diz sim quando quer dizer não. Ela dá a impressão de ser tão frágil, quando na realidade ela é tão forte. Enfim, eu gostaria muito de agradar a minha amada. O gênio pensou por mais de 10 segundos e respondeu: tá legal, você venceu. Como é mesmo que você quer esta ponte? Com 2 ou 4 pistas. Queridos, moral da história, como é difícil agradar o coração de uma mulher. Mas esse problema o pastor Israel e a pastora Iracema não tem. Sabe por que não tem? Porque no ano de 2010, eu estava aqui, em dezembro de 2010, quando eles completaram 10 anos à frente da igreja, a pastora Iracema fez uma tremenda declaração de amor. Ela pensa que eu não vi, não gravei. Ela disse, entre tantas coisas, elogiando o seu amado, ela diz: meu amor, ainda te amo, e eu renovo aqui os meus votos conjugais. Lembra, pastora? Ele não esquece. Quando ela completou 50 anos, opa, entreguei a idade. Quando ela completou 50, em 2 de abril de 2011, no dia 9 de abril de 2011, um sábado, houve uma festa de aniversário para o pastor Israel. Estava lá. O Edilson até estava tomando conta do churrasco, contando o número de pessoas. Estava preocupado se ia dar o churrasco ou não. O pastor usou a palavra, entre tantos elogios, ele disse: minha cinquentona, eu ainda te amo. Lembra, pastor? Aleluia. Ana, queridos, voltando à história,
era amada de Eucana. E essas duas mulheres são duas naturezas que estão dentro de você. A natureza divina e humana. Elas estão brigando entre você, cobrando direitos autorais. Ana, que quer dizer graça. Penina, que quer dizer carne. E vencerá aquela que você alimentar mais. E sobre esse assunto falaremos em outra oportunidade, se assim tivermos. Lemos no texto de 1 Samuel capítulo 1, que Ana foi ao templo e orou ao Senhor com seu coração de amargura, e chorou abundantemente diante do Deus de Israel, que conhecia o seu coração. A Bíblia diz que Penina a irritava e zombava dela diariamente, mas no coração de Ana não havia espaço para a vingança. Sua oração não foi oração vingativa. Ela não perde tempo com ressentimentos, mas derramou seu coração pedindo uma só coisa. Ela queria um filho. Não foi uma oração intercessora. Ela pediu um filho para consagrá-lo ao Senhor. E Deus ouviu a petição de Ana. E lhe deu um filho chamado Samuel, que no hebraico Shemuel quer dizer nome de Deus, ou Deus ouve. Aleluia. As mulheres judias da época, elas criam que se não tivessem filhos, elas estavam debaixo de maldição. E além disso, elas sonhavam um dia em ser a mãe do Messias prometido a Israel. O problema de Ana foi resolvido quando ela pede um filho para consagrá-lo e devolver ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz, aleluia. E Samuel livrou a Israel da decadência moral e espiritual, e com apenas 3 anos de idade, ele já adorava a Deus. Na sua adolescência, ele já era sacerdote. Como jovem, ele era profeta do Senhor. E logo depois, ele se torna juiz de Israel. E teve ainda o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E a Bíblia diz, o livro sagrado diz, e todo Israel, desde Dan até Berseba, norte e sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aleluia. Deus ouviu o coração de Ana e pode também ouvir o clamor do seu coração sincero nesta noite. Amém. Em terceiro lugar, Deus não somente ouve o nosso coração, mas Ele nos ouve porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quando você ora, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você está declarando até mesmo sem saber que Deus é o Deus de promessa, o Deus da aliança, o Deus da família. O nosso Deus é um Deus de promessas, que elas chegam até nós, mesmo nos momentos difíceis, nos surpreendendo. As promessas de Deus são alimentos para nós nos mantermos de pé. Aleluia. E quando nós nos sentimos desamparados, no meio de um vale ou até deserto, podemos ter a certeza que o Senhor é firme em suas promessas. É como na promessa feita no Salmo de número 34, 15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muitas das músicas que amamos e cantamos contêm erros doutrinários. Quer ver o exemplo de uma? Cantamos agorinha mesmo, Deus de promessa, ela tem erro. Essa música é da autoria de Rogério Luiz. Ela diz assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. O coro diz: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É bonita a letra, mas examine teologicamente. Temos na frase: és Deus de perto e não de longe, um erro teológico. Conforme Jeremias 23 diz, Deus diz: acaso não sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Atributos incomunicáveis nessa letra, como onipotência, onipresença, onisciência, eternidade e imutabilidade, são colocados em xeque pelo autor. A frase ficaria melhor se fosse escrita assim: és Deus de perto e também de longe, aleluia.
Mas não é por isso que nós não vamos cantar mais esta música. Vamos cantar sim, mas vamos observar também o erro teológico que ela tem. E nós, crentes em Jesus, se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra, conforme Isaías 1,19. E como salvos no Senhor, devemos criar o hábito de olharmos para o passado e relembrarmos o que Deus já fez por nós. E dos grandes feitos que Ele fez por nós foi nos livrar da condenação do pecado e da morte eterna, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, da seguinte maneira: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo e Novo Testamento, nós encontramos várias promessas divinas. Algumas já foram cumpridas, como por exemplo, a vinda de Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Há outras ainda que não foram cumpridas, nós aguardamos. Uma delas é o arrebatamento da igreja. E todo crente salvo, lavado e redimido no sangue de Jesus aguarda o arrebatamento da igreja. Nós teremos ainda as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Nós teremos ainda novos céus, nova terra, ou seja, inúmeras promessas para se cumprirem. E existe na Bíblia mais de 30 mil promessas para nós, elas estão disponíveis. Eu vou citar apenas uma, está em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1 a 8. Se você quiser lê-la, acompanhá-la, por favor. Diz o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada e adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Temos o versículo 8, que a pastora Iracema chama de promessa negativa. Diz o seguinte: mas quanto aos medrosos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o Gena, é o inferno propriamente dito. Queridos, as promessas de Deus são para nós, nossos filhos, e estão à nossa disposição. Aleluia. E em quarto e último lugar, Deus nos ouve não somente porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas, mas também Ele nos ouve além do que podemos imaginar. Uma das frases mais ouvidas na igreja é esta: que Deus ouve as nossas orações, que Deus responde às nossas orações. Mas isto é somente metade da verdade. A verdade inteira é esta: Deus responde além do que pedimos, ou seja, Ele responde diferente daquilo que nós pedimos, conforme Efésios 3:20, que os irmãos conhecem tão bem, que diz: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos de como Deus responde além daquilo que nós pedimos. Quer ver só? Primeiro exemplo: Deus respondeu além do que Salomão pediu na sua oração. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, Salomão ora da seguinte maneira: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão orou: Senhor, tudo que eu quero é sabedoria para conduzir o teu povo. Eu só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples e direto, mas Deus respondeu a oração de Salomão de uma maneira incrível. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 11 e 12, Deus disse para Salomão: já que pediste esta coisa,
e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que eu faço segundo as tuas palavras. Eu dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Aqui vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso às orações não egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo mais sábio do que qualquer outro homem na história da humanidade. E Deus não parou por aqui. Ele disse a Salomão, no capítulo 3, versículo 13 a 14: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se tu andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. E Salomão ganhou com tudo isso sabedoria, glória, riqueza e longevidade. Aleluia. O segundo exemplo de como Deus responde, além do que aquilo que nós podemos imaginar, foi o paralítico em Cafarnaum. Em Mateus capítulo 9, versículo 2, lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Esse paralítico procurou a Jesus em busca de cura física, mas Jesus respondeu além do que ele desejava. Ele respondeu para o paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Além da cura da sua paralisia, Jesus lhe perdoou os pecados. Mais um exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão que estava pendurado ao lado da cruz de Cristo só lhe pediu uma coisa. No versículo 42 do capítulo 23: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Seu pedido era simples: pensa em mim. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eis aí uma oração respondida além do que foi pedido. Esse ladrão não podia nem conceber a ideia de ser salvo, mas Jesus lhe disse: não apenas me lembrarei de você, mas em poucas horas você estará caminhando comigo pelo paraíso. Aleluia. Quer ver mais? Em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mais um texto com promessa abundante está em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3, 10 e 11 diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E o problema desse versículo de Malaquias 3, 9 e 10 é o seguinte: que muitos entregam o dízimo. Me perdoem alguns, mas o dízimo é para ser entregue como primícias, é a primeira coisa, e não a sobra, não o que resta. Deus quer de você o melhor, aleluia, e não a sua sobra. Amém, irmãos? Assim sendo, nós vimos na ministração de hoje, em primeiro lugar, que Deus nos ouve porque Ele é bom. Nós vimos que o Senhor é o nosso Pai bondoso. Ele é um Pai que ouve a sua voz. O Senhor resgata Davi do fundo do poço, de um tremedal de lama, e coloca os seus pés sobre uma rocha. Aleluia. Em segundo lugar, Ele ouve o nosso coração, e nós vimos que Deus conhecia a dor de Ana e o seu coração angustiado por não conseguir dar filhos ao seu marido. Ana era temente a Deus, ela não falou palavra alguma, apenas mexia os lábios, mas seu coração clamava intensamente, e Deus ouviu a oração de Ana. Ele deu um filho chamado Samuel, que significa nome de Deus, e Deus ouve. E em terceiro lugar, nós vimos que Ele nos ouve porque é fiel para cumprir as suas promessas. Vimos que o nosso Deus é um Deus de promessa, que chegam até nós, mesmo nos momentos difíceis, nos surpreendendo. As promessas de Deus, nós vimos que elas são alimentos para nós nos mantermos de pé. E em quarto e último lugar, nós vimos que Deus nos ouve além do que pedimos. Vimos que Ele responde além do que pedimos nas orações, conforme Efésios 3:20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou
pensamos. E eu concluo dizendo que a agenda de Deus, ela está sempre cheia de compromissos. E todos esses compromissos são resposta para nossas orações. Por isso, nosso Deus nem dorme para cuidar de nós. Esta é uma certeza que devemos ter em nossas vidas. E todas as vezes que oramos, já podemos agradecer pela resposta que virá. Como disse o grande evangelista do século XVII, John Wesley, ele diz: Deus não faz outra coisa senão responder a orações. E ainda, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E querido, se você permaneceu fiel ao Senhor, você em breve ouvirá dele as seguintes palavras: vinde, bendito de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você antes que seja feita a oração pelo projeto. Falamos sobre oração, sobre intercessão. Eu pediria que você orasse pelo seu parceiro de banco. Forme as duplas, rapidinho, antes da oração que vai acontecer. Abençoe a vida do seu vizinho de banco. Pergunte o nome dele. Qual é o seu drama? Qual é o seu problema? Eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus ouve a nossa voz. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, do que eu penso. Deus tem a solução para os nossos graves problemas. Vamos orar. Deus de Israel, nós estamos em tua presença. Ouve tu nesta hora o clamor do teu povo, como tu falasse para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tu conheces, Senhor, o coração do teu povo, tu vês os problemas de cada um, ó Pai. Resolve, Senhor, cada um conforme a tua soberania, conforme, Senhor, a tua graça, conforme o desejo, Pai, do teu coração. Sim, Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Sabemos, Senhor, que tu tens o melhor para o teu povo. Senhor, tu sabes também que muitos estão nesse instante aqui, nesse local, com uma forca financeira. Tu és poderoso, ó Deus, para quebrar, para lançar por terra toda forca financeira, para quebrar, Senhor, todas as ameaças de Satanás. Tu és poderoso, ó Deus, para abrir portas, para quebrar cadeados, para quebrar ferrolhos, para quebrar, Senhor, prisões espirituais, para pôr em liberdade aquele que está cativo. Efetua nesta noite, coelheiro, efetuar. O teu povo que veio a este lugar, o teu povo que veio a esta noite, buscando em ti a resposta para os seus graves problemas. Olha, Pai, para o teu povo, olha para a menina dos teus olhos, é a tua igreja, a qual tu compraste com teu precioso sangue. Seja conosco, Senhor. Obrigado por estar nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pelo 9º dia do projeto de vida. Em nome de Jesus assim oramos, te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de pé.